Boa noite, pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa quinta-feira. Vamos aí para mais uma live falando acerca do reino celestial. Desde já eu vos saúdo com a graça e paz do nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, glorioso e poderoso. Peço que você compartilhe desde já nas suas redes sociais, tá? Esse vídeo, essa palavra abençoada, e que o Espírito Santo possa falar e venha falar com você de maneira gloriosa e poderosa. Hoje eu quero falar acerca de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo ele falou, né, sobre essa parábola, tal, etc. Ele mencionou por conta de uma questão. Ele mencionou essa parábola aí que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 em diante, tá bom? E vou ler outros pontos também, tá? Espero que você fique até o final e peço mais uma vez que você compartilhe, tá bom? Tá um barulho aí de cachorro latindo, sabe? Mas dá para ouvir tranquilamente, né? Tá bom, vamos lá. Pois bem, não só eu, como tantas pessoas, temos nos preparado para muitas coisas. Você, de repente, tem se preparado para muitas coisas. Muitos são aqueles que estudam aí 5 anos para fazer engenharia. A pessoa tem feito medicina, que vai muito mais além de 5 anos, e tantos outros demais cursos ou faculdade que têm tomado um tempo da pessoa. E nós temos nos preparado para ter uma vida aqui neste mundo conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que a gente quer. Muitos têm vontade de ser empresários, outros têm vontade de ser empregado. Por fim, cada um tem o desejo de ser alguma coisa aqui nessa terra aonde vivemos. E por conta disso nós temos dado a nossa vida. E por conta de querermos ter uma vida de qualidade aqui na terra, refiro-me eu financeiramente, no sentido financeiro, temos nos entregado assim de uma forma às vezes demasiada, não tendo tempo para mais nada, a não ser para o trabalho, para o curso, para a faculdade, para estudar, para aprender a ler, escrever, por fim, fazer parte do sistema terreno, fazer parte da engrenagem que tem estado em nossa volta e muitas vezes não percebemos que estamos sendo escravos dessa engrenagem, que estamos sendo escravos desse sistema terreno que por sua vez é um sistema corrupto. Eu vou baixar o som um pouco porque eu acho que está um pouco alto. Tá? Pronto, eu creio que esteja bom agora, tá bom? E temos feito isso, temos nos dedicado ao máximo em estudar, temos nos esforçado ao máximo em trabalhar, em obter as coisas, em termos as coisas nessa terra. Isso tem provocado em nós muitas vezes, como eu posso explicar, de sermos pessoas gananciosas, maliciosas. Muitas pessoas ela têm mentido para se dar bem no trabalho, ela tem procurado furar a fila no concurso público, ela tem procurado extorquir alguém para poder entrar na frente de alguém. Sempre as pessoas nessa terra elas querem se dar bem e muitos não medem esforços para se dar bem. O importante muitas vezes tem sido ganhar dinheiro, o importante muitas vezes aqui na terra tem sido progredir financeiramente. As pessoas não têm tempo para pensar no lado espiritual porque o mundo tem sufocado ela. Dia após dia, ela acorda pela madrugada, ela pega o ônibus ou vai de carro, sei lá eu, ao seu trabalho, depois vai para a sua faculdade e não tem tempo para nada, a não ser para fazer parte do sistema do mundo, da engrenagem que o mundo tem criado, que o mundo tem colocado dentro das pessoas. E as pessoas não têm observado que está sendo aí escrava dessa engrenagem. Por esse motivo as pessoas têm procurado muitas vezes e têm, na verdade, se corrompido por questões desse mundo, por questões de coisas que são passageiras. Porque tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós temos visto e ouvido e falado às pessoas, tudo isso passa. Mas a sabedoria de um homem que é dada por Deus, essa não passa. Ela tem prevalecido para todo sempre. A saber, por exemplo, Salomão, que foi um homem muito sábio, que obteve bens, riquezas e tudo mais. E tudo aquilo passou. Tudo isso passou. Tudo que Salomão conquistou
Todas essas coisas passaram, mas a sabedoria que Salomão obteve de Deus, você vê que até hoje está escrito aí na palavra de Deus, até hoje está escrito na Bíblia Sagrada. A sabedoria de Salomão, ela prevaleceu. E até o dia de hoje, a sabedoria de Salomão, ela tem sido discutida por teólogos, ela tem sido aí analisada por pessoas estudiosas. E muitos não compreendem a sabedoria de Salomão. Pois bem, a sabedoria dele permaneceu e tem prevalecido até o dia de hoje. Porém, a riqueza de Salomão, ela se apagou, ela se definhou e nada disso mais existe. E hoje eu quero falar nem da riqueza de Salomão, como também nem da sabedoria de Salomão. Eu quero falar da minha e da sua sabedoria. Qual tem sido a minha sabedoria? Qual tem sido a sua sabedoria? Nós temos estudado, nós temos perdido o nosso tempo. Qual tem sido o meu foco? Qual tem sido o seu foco? Temos entregado todo o nosso tempo, todo o nosso dia para a engrenagem mundana? Nós temos entregado todo o nosso tempo, todo o nosso dia para o sistema do mundo? O que temos aprendido com o sistema do mundo? O que temos aprendido com a engrenagem que o mundo tem criado para aprisionar as pessoas? Pois bem, o Senhor alertou a um certo homem que não deveríamos contender com essas coisas, porém nós deveríamos buscar a Deus, porque buscando a Deus é certo que nós obteríamos o retorno que verdadeiramente fica e permanece para a vida eterna, como foi o caso aí da sabedoria de Salomão. Pela sabedoria que Salomão teve, você vê que ele não se perdeu por ela, mas ele se perdeu pela riqueza que foi dada a ele. A sabedoria dele prevaleceu, a riqueza fez com que ele quase se perdesse. E quando a gente fala de riqueza, em ofender a riqueza, parece que ofendemos as pessoas que estão do outro lado, vendo, ouvindo e assistindo. Não só esse vídeo, como qualquer outro vídeo que tenha ofendido a riqueza, porque eu jamais vou pregar a favor da riqueza. Eu tenho pregado a favor da sabedoria, a favor do conhecimento celestial, a favor do Espírito Santo, a favor das coisas concernentes ao reino de Deus. Pois bem, vamos lá à palavra de Deus. Em Lucas 12, 16 está escrito o seguinte. Um pouquinho antes, o Senhor Jesus vai falar o seguinte, quer ver? No 13 vai falar, e disse-lhe uma pessoa da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Havia um irmão, dois irmãos no caso, né? Com certeza o pai ou a mãe morreu e havia uma herança daqueles dois. E um queria tudo para ele. Aí ele chegou até o Senhor Jesus e falou, Senhor, manda que o meu irmão divida comigo a herança que ele obteve aí no caso, né? Mas ele disse, homem, quem me pôs por juiz ou por repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa, né, qualquer homem ou mulher, não consiste na abundância do que possui. A vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela tem, mas naquilo que ela é, como eu já falei aqui anteriormente em alguns vídeos. Aí ele vai e propõe a eles uma parábola, ele fala uma parábola. Uma parábola dizendo, a herdade de um homem, ou seja, a fazenda de um homem, né, o campo de um homem, né, rico, ele já era rico, tinha produzido em abundância. Esse homem havia se preparado, aí ele plantou nessa terra, que ele cultivou a terra, ele preparou, adubou a terra, ele fez todo o procedimento que tinha que fazer na terra, ele gastou tempo com essa terra, para que essa terra então viesse dar em abundância, produzir em abundância, e arrazoava entre si, ele pensava consigo mesmo, dizendo, né, o que farei agora? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse, ou seja, teve uma ideia, né, farei isto, derribarei os meus celeiros, os meus galpões, eu vou derrubar tudo isso, porque é pequeno, né, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, e os meus bens, e direi à minha alma, depois de tudo isso, né, que ele armazenou os bens para muitos anos, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Aquele homem viveu durante muito tempo, preparando a coisa, preparando a terra, preparando ali a semente, plantou, frutificou, deu muito fruto ao ponto de que ele não sabia onde colocar tanto fruto, tanta coisa. Ele tinha se preocupado com a terra, com o fruto, com tudo aquilo em construir, em derrubar, em fazer o melhor para ele na terra. Por fim, descanso de todo o trabalho, por fim, descanso de todas estas coisas. E direi à minha própria alma: come, bebe, folga, regala-te, fica à vontade, porque tem bens para muitos anos. Eu não tenho que me preocupar por durante muito tempo. Eu não tenho que doar nada para ninguém, eu não tenho que pegar aquilo que eu ganhei, aquilo que eu conquistei ali com a força do meu braço. Eu não tenho que dar nada para ninguém, eu não tenho que dividir nada com ninguém. Direi à minha alma: fica em paz, folga, come, bebe. Aí o Senhor fala para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Se você ler o contexto, então, ele falando daquele homem, ele quer dizer para aquele homem: deixa o teu irmão ficar com tudo, não se preocupa com essas coisas. Deixa ele, não seja avarento. Se ele é avarento, ele vai colher aquilo que ele plantou, porque ele não sabe o que espera ele daqui a um dia, daqui a 2 dias, como eu e você também não sabemos. É por isso que nós temos que lutar, não pela riqueza que perece, mas pelo reino celestial que é eterno. É essa preocupação que eu tenho que ter, que você tem que ter. Nós temos que ser, na verdade, aprovado para essas coisas. Nós temos que lutar pelo bem vindouro, pela uma vida eterna e não pela uma vida passageira. Se você for lá em Filipenses, por exemplo, Filipenses capítulo 5, versículo 8, vai estar falando o seguinte: mas nós, que somos do dia, que servimos a Deus, que fazemos parte do povo de Deus, sejamos sóbrios. Não temos essas coisas do mundo, né? Vestindo-nos da couraça da fé. Qual tem que ser a minha preocupação e a sua preocupação que servimos a Deus? Nos vestir com a couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque esse homem, ele planta no Espírito, ele colhe no Espírito. Se ele planta na carne, ele colhe o fruto da carne. E o fruto da carne não leva a nada a não ser a própria sepultura. O que a carne pode herdar das coisas celestiais? Nada. A carne herda simplesmente das coisas mundanas e terrenas. O espírito herda das coisas celestiais. Mas, se eu, porém, alimento o meu espírito, é certo que eu terei uma vida com Deus, eu terei uma vida com Cristo e serei galardoador. E terei o meu galardão, assim como o Senhor prometeu àqueles que o buscam, àqueles que o amam, àqueles que o servem. Então ele chama a atenção desse homem e dizendo: louco, não se preocupa com estas coisas, larga tudo isso de mão, porque você não sabe o amanhã. Pedirão a ti a tua alma, e o que você preparou foi para quem? O que você tem preparado, o que você tem feito, você tem lutado tanto para quê? Você tem perdido tempo na faculdade, você tem perdido tempo no trabalho, tem tirado algum tempo para buscar a palavra de Deus? Será que eu tenho tirado algum tempo para buscar as coisas concernentes ao reino celestial? Ou eu tenho pego todo o meu tempo, eu, Edinaldo, tenho pego todo o meu tempo e tenho colocado coisas mundanas, do trabalho para casa, por fim até para a igreja. Eu posso até falar assim: trabalhei, cheguei em casa e fui para a igreja, mas eu chego na igreja cansado, não aprendo nada, às vezes não há pregação. Eu tenho que me envolver com Deus, porque não vai ser o meu conhecimento também, biblicamente falando, que pode me salvar, mas sim a minha entrega para com Deus. O que pode me salvar e fazer com que eu venha ter comunhão com Deus é a minha entrega e não o meu conhecimento teológico. Porque a teologia ela não pode me salvar, porém a minha entrega, a minha humildade, ela pode não, ela me aproxima de Deus. Isso é certo, não é que ela pode, ela é certo que ela me aproxima de Deus. E não é o meu conhecimento que eu tenho dentro da palavra de Deus que pode trazer salvação. Eu posso até levar para as pessoas salvação, eu posso até levar para as pessoas um conhecimento teológico, a pessoa possa entender e buscar a Deus por conta disso. Mas se eu, Edinaldo, não me entregar para Deus, se você que está do outro lado me assistindo não se entregar para Deus, não é o seu conhecimento teológico que vai fazer com que o Senhor possa visitar, que vai fazer com que você tenha em Cristo salvação e vida eterna com Ele. Aí vou mais além, aí ele vai falar lá em Coríntios 15, 18, vai falar o seguinte, olha lá o que a palavra de Deus vai falar. Portanto, meus amados irmãos, Paulo falando, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só a preocupação que nós temos que ter. Sempre abundantes na obra do Senhor. Nós temos que se envolver com a obra de Deus, dar para a obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, todo o meu trabalho que eu me dedico à obra de Deus, que eu me dedico a ajudar o próximo, porque a obra de Deus é ajudar o próximo. A obra de Deus não é a igreja A, B ou C. Não, isso não estou falando disso. Eu estou falando da obra de Deus, daquilo que Deus criou lá no Jardim do Éden. Essa foi a obra dele, essa foi única e exclusiva obra dele, ao ponto dele falar que o tesouro particular dele é a própria obra dele. É por isso que ele deu o Filho dele por mim e por você que está do outro lado me assistindo. Nós temos que nos dedicar à obra de Deus, a ajudar o próximo, a visitar os encarcerados, a alimentar aqueles que estão necessitados de alimento, tanto físico como espiritual, se assim o Senhor te der essa dádiva de alimentar as pessoas espiritualmente, de levar a palavra de Deus. Essa é a preocupação que nós temos que ter. Porque aquele que dá, ele recebe. Aquele que dá com alegria, é certo que ele recebe. Quando eu falo dar, eu estou falando de levar a palavra de Deus. Eu estou falando de levar a comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Eu estou falando de ter uma vida saudável com aquelas pessoas que servem e que não servem a Deus. O seu testemunho, muitas vezes, o meu testemunho fala mais do que as minhas próprias palavras. O meu caráter tem mais peso do que as minhas próprias palavras. Porque se eu falo, se eu prego, porém eu tropeço no meu agir, então as palavras que eu preguei, valor nenhum tem. Porque nós não somos vistos pelo que falamos, mas nós somos vistos e analisados pelaquilo que nós somos. É o meu caráter que vai falar quem eu sou, e não a minha própria língua. Muitos pregam no altar e são mal falados, sabe? De um canto a outro, de um dia a outro falado. 24 horas são mal falados, porque pregam uma coisa e não vivem tal coisa. Porém, muitos ficam calados e vivem a palavra de Deus e são vistos como homens e mulheres de Deus de caráter. O recado dessa noite é hoje, nessa pequena live que eu estou fazendo, é justamente para que nós não venhamos nos apegar com as coisas terrenas. É por isso que o Senhor Jesus ele vai falar naquela parábola dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Lá de Lucas, que eu falei agora há pouco aqui, de Lucas 12, 16 em diante, né? Do 12, 16 em diante vai falar acerca disso, dessa parábola. Porque nós temos que nos envolver com as coisas celestiais e não com as coisas terrenas. Esse homem preparou tudo, de repente você tem preparado tudo. De repente, eu falo você porque eu também, né? Embora que eu me envolvo pouco com as coisas mundanas no sentido de estudar, né? Eu não estudo, não faço curso nem nada mais. Mas muitos têm feito faculdade, está preso na faculdade, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para orar. No passado ela orava, no passado ela buscava, no passado ela ajudava o próximo, que é a obra de Deus. Ela fazia essas coisas. Hoje, por conta de um curso, acreditando que Deus abençoou, porque eu não creio nisso, porque o Deus que abençoa não toma o tempo da pessoa para não buscar a Ele, né? É uma questão de pensar, não é obrigado a ser tão inteligente para poder deduzir isso. A pessoa tem gastado tempo na faculdade, tem gastado tempo no trabalho, tem gastado tempo no curso, ela tem gastado tempo com tantas outras coisas. Mas tudo isso tem tirado o tempo dela de buscar a Deus. Então, é certo que isso não foi preparado por Deus. E tudo isso ela tem buscado justamente para poder ter uma comunhão com o mundo, para poder fazer parte da disciplina do mundo, para poder fazer parte da engrenagem do mundo, para fazer parte do sistema do mundo que tem aprisionado as pessoas, fisicamente e também espiritualmente. Espero que o Espírito Santo nessa noite tenha falado com você de maneira gloriosa e poderosa. E peço mais uma vez que você compartilhe, por favor. Você que está me ouvindo nesse momento, compartilha com teus amigos, tá bom? A palavra de Deus. Compartilha, dá um joinha aí, compartilha. Não custa nada. Tem pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que nesse momento estão aprisionadas no trabalho, acreditando que Deus deu para ela aquilo, porque se ela parou de buscar Deus, parou de ter uma comunhão com Deus por conta do trabalho, por conta de um curso, por conta de uma faculdade, ou seja lá outra coisa, é certo que não foi Deus que deu. É uma questão de pensar, porque o nosso Deus, a preocupação do nosso Deus, na verdade, é salvar a mim e a você. A engrenagem do nosso Deus não é como a engrenagem desse mundo. O sistema de Deus não é como o sistema desse mundo que aprisiona a pessoa. O sistema de Deus é que liberta e que salva. E o que Ele mais quer é que nós venhamos aí buscar a Ele, para que venhamos então ter uma morada
com Ele, conforme Ele prometeu a todos aqueles que o amam e que o buscam. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Tenha uma noite abençoada e até domingo com mais um vídeo no canal Falando com Deus, embora eu vou colocar só no YouTube, tá? Eu vou gravar no YouTube, vou colocar lá domingo lá. Não sei qual vai ser o título, como também não sabia o que eu ia falar hoje também, mas Deus me revelou. E estamos aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.